Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É com muita alegria que estamos hoje aqui reunidos para nosso segundo dia da quinzena do Sagrado Coração de Jesus. Nós temos hoje como convidada Jéssica, ministra extraordinária da nossa paróquia, que vem conosco partilhar da palavra de hoje, que nos leva a meditar sobre o amor. Nos convida a amar como Jesus. Por isso iniciemos esta nossa noite, invocando a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco nessa noite. Obrigada, Jéssica, pela presença. Com muita alegria vamos hoje meditar, rezar a coroa do Sagrado Coração de Jesus, que deve nos levar, nos motivar a viver com um coração semelhante ao de Jesus. Por isso, iniciemos rezando, iniciemos pedindo a proteção divina sobre cada um de nós, para que tudo que possamos fazer, para que tudo que falamos, tudo que ouvimos, possa ser canal de bênção de Deus, instrumento de salvação. Ó coração amável de Jesus, coração puríssimo e santíssimo, todo cheio de amor, coração em que reinam todas as perfeições e virtudes, vós mereceis o amor de todos os corações. Ah, meu Jesus, destruí no meu coração todas as afeições que o impedem de ser tudo vosso. Eu vos amo, ó meu Jesus, e não quero amar senão a vós. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tivemos um pequeno problema técnico, normal de se acontecer. Eterno Pai, eu vos ofereço o coração de Jesus Cristo, vosso amado Filho, assim como ele se ofereceu ele mesmo em sacrifício por mim.
recebei esta oferenda que vos faço, como também todos os desejos, todos os sentimentos, todas as afeições, todos os movimentos, todos os atos deste sagrado coração. Eles são meus, porque ele se imolou, ele mesmo por mim. E eu quero, de hora em diante, não desejar senão a ele somente. Recebei-os em satisfação por meus pecados e em ação de graças pelos vossos benefícios. Recebei-os e dai-me pelos seus méritos todas as graças que me são necessárias e, sobretudo, a graça da perseverança final. Recebei-os como todos os atos de amor, de adoração, de louvor que eu ofereço à vossa divina majestade, porque é pelo coração de Jesus que vós podeis ser dignamente honrados e glorificados. Amém. Então, irmãos e irmãs, tendo dado início a esse momento, a esse encontro, nós vamos agora ouvir a palavra de Deus para cada um de nós na noite de hoje. Palavra do Senhor que nos convida a amar. Escutemos com muita atenção, com os ouvidos atentos, com o coração disposto a seguir a vontade que Deus tem para cada um de nós. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Aclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos de vosso Pai que está nos céus, pois ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz descer a chuva sobre os justos e injustos. Se amais somente aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudais somente aos vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem os gentios o mesmo? Sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. No Evangelho de hoje, nós encontramos mais uma vez as setas para o caminho que Jesus nos convida. Mateus é esse evangelista que sempre aponta, que sempre apresenta em Jesus a seta de um caminho que devemos seguir. Nós encontramos em Mateus, Sermão da Montanha, nós escutamos ontem Jesus nos chamando a não sermos como os outros, não alimentar em nós a vingança, o ódio, o rancor, o ressentimento. E hoje Jesus continuação do Evangelho. Hoje Jesus continua mostrando para nós que a nossa vida, o nosso modo de agir, nosso modo de falar, nosso modo de pensar é diferente dos outros. Nós devemos ser modelos, nós temos que ser modelos para os outros. Nós somos como um canal para Cristo. E sendo um modelo para os outros, obviamente a gente tem um modelo a seguir, né? Então,
quem é esse modelo? E quando a gente pensa em amar, né, e o que é amar, hoje em dia, esse conceito de amor tem sido muito deturpado, né, muito diferente do que aquilo que Jesus vem nos ensinar e aquilo que ele nos fala hoje no Evangelho. E aí, o primeiro questionamento que a gente tem que fazer é: o que é amar? Né? O que é amor? E aí, quando a gente reflete em cima disso e a gente entende que amar é doar-se, que o amor ele está refletido e ele está personificado em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para a sua cruz e vemos que ele amou, né, e amou até morte de cruz, ele deu a sua vida por nós. Então, a gente entende de fato o que é amor. E amar é isso, né? Amar é se doar. Amar é a gente parar de olhar para nós mesmos, né? E passar a olhar para o outro. Que é isso que Cristo nos pede hoje quando ele diz: amarás o teu próximo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, o amor, ele não cabe nele o interesse, né? Como diz São Paulo. O amor, ele foge dele todo o interesse humano, interesse de retribuição, de ter alguma coisa em troca daquilo, né? Então, a gente não deve amar o outro simplesmente porque ele nos ama, porque a gente vai ter algum benefício com essa ação. Mas a gente deve amá-lo porque Deus nos amou primeiro, né? E aí, vendo um pouco sobre isso, eu vi que antes da queda, né? Antes do pecado, né? Antes de Adão e Eva pecarem, o amor no homem, ele era pleno, ele era esse amor doação, né? E aí, quando acontece a queda, né, no pecado original, esse amor, ele deixa de ser um amor doação e ele passa a ser um amor próprio, né? Que é justamente essa quebra, né? Quando Eva peca, ela não olha para o nós, ela olha para si, ela olha para as suas vontades. Então, olhando para a nossa sociedade hoje, é muito isso que a gente vê, né? A cultura hoje em dia prega muito isso. Se ame acima de todas as coisas, você precisa se amar, você precisa... Faça o que te faz feliz, né? Então, é totalmente diferente do que Cristo nos ensina. Justamente para lembrar-nos do nosso papel, do nosso amor. O amar que nós devemos, o nosso amor é diferente do amor dos demais. Nós amamos de maneira diferente, né? Nós cuidamos de maneira diferente. O amor nosso, ele tem que ser verdadeiro, tem que ser autêntico, tem que ser total, assim como o amor de Cristo. E nós vemos esse amor na cruz. Esse amor total que ele tem por nós na cruz. Assim também ele nos convida a ter esse amor total, né? E amar o inimigo não é algo fácil. Nós sabemos que é complicado, mas se ele nos mostra um caminho a seguir, porque não é impossível. E ele provou para nós mesmos que isso é possível, porque ele nos amou. Então, se nós, enquanto pecadores, enquanto aqueles que blasfemavam a Deus, aqueles mesmos que gritaram, né, crucifica-o, e ele foi capaz de dar a sua vida por nós, então ele de fato é o nosso modelo do que é amar, né? Porque ele nos mostra que amar não é você justamente fazer o bem simplesmente a quem me faz o bem. Se alguém me faz o mal, eu não vou fazer o bem para ele, porque ele vai me maltratar de todo jeito, não é? E Cristo nos mostra justamente o contrário disso, né? Porque à medida que ele era flagelado, escarnecido, né? O que foi que ele disse?
até mesmo depois de crucificado, que foi que ele disse, né? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, Cristo, ele amou. E ele não recebeu bondade em troca disso, entendeu? Ele amou para nos mostrar o que de fato é esse amor. E que o amor que habita em nós, ele é um dom, né? Ele é um dom de Deus. Então, nós por nós mesmos não sabemos amar, não sabemos o que é o amor. E quando a gente ama alguém, quando a gente ama a Deus, a gente não está oferecendo algo que é nosso, mas a gente está devolvendo para Ele algo que Ele nos deu. Então, eu lembro da parábola que o mestre, ele dá, né, o dinheiro, os talentos, né? Os talentos e aqueles que multiplicam os talentos e ao outro que simplesmente enterra, mas que quando o mestre retorna, ele vai ter que devolver esse talento, né? Então, o amor que habita em nós, ele é um dom de Deus. E à medida que esse amor sai de nós para o outro, ele vem de Deus e ele retorna para Deus. Então, não é algo que é meramente humano, que vem de nós, que parte de nós, entendeu? Então, é Deus que nos superabunda desse amor e que nos capacita a, de fato, olhar para o nosso inimigo e amá-lo. Porque amar o inimigo, amar qualquer pessoa, não é algo que depende das nossas próprias forças, né? É graça de Deus. Justamente porque amar é graça de Deus. Nós só amamos verdadeiramente, nos amamos perfeitamente quando nos unimos a Deus perfeitamente. Porque ali nós vamos encontrar o sentido de amar em Deus. Então, é tanto que é muito comum a gente pensar que as nossas atitudes boas provêm de nós mesmos, quando não. Né? As nossas atitudes são mera graça de Deus. Se uma pessoa fala bem, se uma pessoa prega bem, se uma pessoa canta bem, se uma pessoa tem uma postura, é por graça de Deus. É Deus que concede àquela pessoa a graça. Né? O amor, ele é gratuito. Deus nos dá de graça e muitas vezes nós fazemos justamente a questão da parábola do talento. Muitas vezes enterramos, muitas vezes damos, né? Quando na verdade ele quer. Muitas vezes barganhamos, né? Até mesmo com o próprio Deus, quando a gente muitas vezes nas nossas promessas mesmo, né? A gente diz: Deus, se o Senhor me conceder esse milagre, eu vou passar um ano, sei lá, sem comer minha comida favorita. Então, não é uma troca, não é assim que funciona. Primeiro porque Deus não é nenhum milagreiro, né? As graças que Ele derrama em nós é porque Ele deseja. E aí Cristo, ele vem justamente nos ensinar qual é o caminho certo que a gente deve seguir, que não é por meio de barganha, não é por meio de retribuição, por interesse, mas simplesmente o amar. Né? E o amar, principalmente ao inimigo, ele é tão forte que, se nós compreendermos bem, quando nós não amamos o inimigo, é porque nós não fomos capazes de amar nem o próximo. Porque, veja, se uma pessoa ela se tornou meu inimigo, se eu tenho um inimigo, é porque ela não é o meu próximo. Porque ela não se faz mais próximo de mim. Eu decidi tornar aquela pessoa como inimiga. A decisão minha. E tem o aspecto de que, para uma pessoa ser minha inimiga, ela, algum dia, em algum momento, alguma vez, ela foi meu próximo. Porque eu não tenho como criar uma relação de inimizade com uma pessoa se ela não estava próximo de mim. A não ser que eu seja uma pessoa tão imbecil, né? Uma pessoa tão com um sangue ruim, que só em olhar a pessoa já cria inimizade. Aí o problema está em mim. Mas quando... Até mesmo, como a gente vê hoje em dia, muitas pessoas frágeis, entendeu? Diante até mesmo de uma crítica que
poderia ser algo construtivo para ela, mas que ela transforma em uma mágoa, em um rancor. E aí torna essa pessoa que só queria ajudá-la em um inimigo. Pois é. E foi próximo. Porque não tem como uma pessoa ser, eu dizer, aquela pessoa é minha inimiga se ela não tem sido meu próximo. Não tem como. Para eu dizer que aquela pessoa é minha inimiga, é meu inimigo, é porque alguma vez, em algum momento, ela foi meu próximo e eu não soube amá-la perfeitamente. Não soube amar o meu próximo. Se eu não soube amar o meu próximo, então eu tenho uma inimiga. Então, quando ele diz amai os inimigos, mais uma vez Jesus diz amai o próximo. Porque se eu amo a todos que estão à minha redondeza, com seus defeitos, com suas fragilidades, com ruindades que o ser humano tem, com a maldade que o ser humano possui, se eu consigo amar o próximo com todos esses defeitos, eu não vou criar inimizade. Não vou criar um inimigo. Eu vou olhar o próximo, eu vou olhar os defeitos do próximo e vou ter a compaixão. A gente pede tanta compaixão de Deus para conosco, mas a gente não tem a capacidade de ter um olhar compassivo com os outros. Então o Senhor nos pede para ter um olhar de compaixão. Compaixão. Amar o inimigo é ser compassivo, é ser misericordioso. Misericordiosos como o Pai. É esse o convite de Jesus para cada um de nós. E ele fecha, de forma muito perfeita, quando ele diz, sede perfeitos como o Pai é perfeito. Então ele disse tudo, ele de fato nos mostrou o que a gente tem que fazer. Porque se Deus foi aquele que, mesmo sendo nós, pecadores, os seus inimigos, e ainda assim, ele mandou o seu filho para morrer, para dar a vida por nós, para nos salvar e nos conceder a vida eterna. Então, como é que a gente pode dizer que ama a Deus e a gente não consegue amar o nosso próximo? Entendeu? Então, acho que fica essa reflexão, de como que a gente tem percebido o amor, do que a gente entende por amor, que amor é esse, e se esse amor ele está mais no ser amado do que o amai, que é o que Cristo pede, Ele diz amar, ele não diz ser amado, ele diz amar. Então é o sair de si, é o olhar para o outro, é o dar-se ao outro e dar-se de forma desinteressada, sem pedir nada em troca. Justamente isso. Então, com muita alegria, devemos escutar, assimilar, entender e pôr em prática tudo que Jesus vem nos colocando. Mais uma vez, eu repito e não canso, esse momento, esses 15 dias que nós temos, são 15 dias oportunos para buscar no coração de Jesus o nosso refúgio. E buscar também o nosso modelo, o nosso exemplo, para segui-lo. Buscar um mundo ideal, trazer para o mundo real. Nós devemos pôr em prática as nossas atitudes com as atitudes de Jesus. Nós devemos colocar em prática o nosso coração unido ao coração de Jesus. E por isso, para encerrarmos, para finalizarmos esse momento tão propício para nós, a gente, mais uma vez, recita a coroa do coração de Jesus, que nos convida a amar, e amar principalmente a Jesus. Quantas vezes nós deixamos de amar a Jesus? Quando nós deixamos de amar o nosso inimigo, quando nós deixamos de amar nosso irmão, nós deixamos de amar a Deus. Nós deixamos de amar a Deus. E deixar de amar a Deus é gritar mais uma vez crucifica-o. Deixar de amar a Deus é escolher mais uma vez Barrabás. O ladrão, o errado. Esse é o nosso caminho quando nós deixamos de amar. Por isso nós vamos pedir com insistência amar o coração de Jesus. Pedir com humildade amar a Jesus. Por isso, se você ainda não tem em sua mão o seu terço, pegue para que juntos
recitemos a coroa do Sagrado Coração de Jesus. Salve ao coração amantíssimo e amabilíssimo de Jesus. Nós os amamos e bendizemos e glorificamos. Nós os louvamos com os serafins abrasados de amor. Nós vos exaltamos com o sublime coro dos tronos. Nós vos agradecemos com todos os anjos e santos. Nós vos amamos com o coração amantíssimo de Maria e com São José, amável esposo de Maria e vosso Pai nutrício. Nós vos oferecemos, consagramos e imolamos nosso coração. Aceitai-o todo inteiro e abrasai-o. Com uma só oblação, nós nos santificastes para a eternidade. Por um excesso de amor, nos remistes com o vosso precioso sangue. Esperarei em vós, ó coração de Jesus, e suspirarei por vossa misericórdia. Em vós pus as minhas esperanças e não perecerei eternamente. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Seja amado por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Seja amado por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Seja amado por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Primeiro mistério. Nesta terça-feira, contemplemos o coração de Jesus na sua agonia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Segundo o mistério, contemplamos o coração de Jesus, saturado de opróbios. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Terceiro mistério, contemplamos o coração de Jesus oprimido de dores. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Doce coração de Jesus,
Fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Maria. Sede minha salvação. Quarto mistério, contemplamos o coração de Jesus abandonado pelos amigos e até pelo próprio Pai. Jesus manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. doce coração de Jesus, Fazei que eu vos ame cada vez mais. doce coração de Jesus, Fazei que eu vos ame cada vez mais. doce coração de Jesus, Fazei que eu vos ame cada vez mais. doce coração de Jesus, Fazei que eu vos ame cada vez mais. doce coração de Jesus, Fazei que eu vos ame cada vez mais. doce coração de Jesus, Fazei que eu vos ame cada vez mais. doce coração de Jesus, Fazei que eu vos ame cada vez mais. doce coração de Jesus, Fazei que eu vos ame cada vez mais. doce coração de Jesus, Fazei que eu vos ame cada vez mais. doce coração de Jesus, Fazei que eu vos ame cada vez mais. doce coração de Maria, Sede minha salvação. Quinto mistério, contemplamos o coração de Jesus, traspassado pela lança. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Doce coração de Jesus. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus. Fazer que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus. Fazer que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus. Fazer que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Jesus. Fazer que eu vos ame cada vez mais. Doce coração de Maria. Sede minha salvação. Sagrado coração de Jesus, temos confiança em vós. Senhor Jesus, dignai-vos a aceitar a oblação dos nossos corações, em reparação de tantas e tão graves injúrias feitas ao vosso sagrado coração, especialmente no Santíssimo Sacramento do vosso amor, e concedei-nos a graça de sentir cada vez mais as dores desse divino coração, de imitar-lhe as virtudes e de merecer os seus favores. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nos consagremos ao coração de Jesus, fonte de amor, fonte de salvação, fonte de imenso amor por nós e pela humanidade. E hoje nós colocamos diante de Jesus nossa intenção, nosso pedido, aquilo que nos aflige o nosso coração, aquilo que nos impede ou aquilo que nos faz estar longe do coração de Jesus. Coloquemos nosso impossível. Coloquemos diante do coração de Jesus as nossas necessidades. E consagremos o nosso coração ao coração dele. Jesus hoje
ele nos lembra na segunda promessa que ele fez a Santa Margarida Maria Alacoque: eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias a seu estado. O Senhor nos concede todas as graças necessárias ao nosso estado de vida e ao nosso estado de nação. O Senhor promete derramar graças também sobre o Brasil, sobre a Paraíba, sobre o estado daqueles que são devotos do seu coração. Por isso, peçamos a graça de Deus, que Ele derrame inúmeras bênçãos sobre o Brasil, diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, de crise política, de crise social, e também por esta pandemia em que passamos, pelo sofrimento de muitos por causa do novo coronavírus. Consagremos então diante dele todas as nossas súplicas e elevemos o nosso coração ao coração de Jesus. Coração de Jesus, fonte ardente de amor, cremos em vós e no vosso imenso amor. Nós vos louvamos hoje pela vocação que recebemos, pela graça de sermos associados à vossa obra redentora, mediante a prática do amor e o ministério da reconciliação. Dai-nos ser fiéis ao vosso chamado, que o Espírito da vida nos ilumine e fortaleça, abrindo nossos corações para a ação da graça divina, e confirmai-nos na fé que recebemos. Consagramo-nos a vós, ó coração divino, certos de que em vossa caridade tudo pode, tudo consegue e tudo santifica. Acima de tudo, Senhor, vos pedimos, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Amém. Seja amado por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Então, mais uma vez, com muita alegria, a Paróquia dos Meus Pobres agradece a presença de Jéssica, que está conosco, esteve conosco aqui durante esta noite da quinzena do Coração de Jesus. Muito obrigado, Jéssica. Eu que agradeço. Conosco, por esse momento tão bom com o Coração de Jesus. E amanhã, mais uma vez, nós teremos aqui mais um convidado da nossa paróquia para participarmos desse momento de quinzena do Coração de Jesus, até o dia 30 de junho, rezando para finalizarmos esse mês dedicado ao Coração de Jesus. Mês de junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Então, agradecemos também a você que participou conosco desde o início, participou conosco desse momento de oração, que esteja conosco durante esses dias. Mande sua intenção também, sua prece, pode colocar para que nós rezemos, para que nós coloquemos diante do coração de Jesus sua prece, seu pedido, sua intenção, sua graça necessária. Lembrando, todos os dias, de segunda a sexta, às 19 horas, nós nos encontramos aqui para fazer partilha do Evangelho do dia, recitação da coroa e a consagração ao Sagrado Coração de Jesus. E aos sábados e domingos, às 18 horas, pelo YouTube, nós nos encontramos para fazermos a nossa hora santa, 1 hora diante de Jesus Eucarístico. Que nesse tempo que estamos distante, é tão bom, pelo menos, ter esse momento diante de Jesus, olhar para Jesus, nem que seja pelas telas de nossos celulares, notebooks, TVs. É importante nos colocarmos diante de Jesus. Então, aos sábados e domingos, às 18 horas, nós teremos a hora santa. E segunda a sexta aqui no Instagram, junto com vocês.
Lembrando que depois toda essa live ela fica gravada, salva, tanto no nosso IGTV, né, do Instagram, quanto também no YouTube, no canal da paróquia. Então, se você chegou pela metade, no finalzinho, vá conferir depois no nosso canal do YouTube e também no IGTV do Instagram. Não esqueça de compartilhar, né, de mandar para seus amigos, familiares, dar o like também para aumentar as curtidas da paróquia. Se você ainda não está inscrito no canal da paróquia, se inscreva, ative o sininho, né, tem um sininho do lado do nome inscrever, ative lá o sininho para que todas as notificações que chegar da paróquia, todas as notificações da paróquia já apareça para você, né, quando tiver uma publicação nova. Então, para a gente poder ter e manter o canal do YouTube, né, e para nos mantermos unidos também, justamente, né, enquanto paróquia. Enquanto paróquia, estarmos em sintonia, em ligação, né. É o meio que encontramos e graças a esse meio de comunicação, a internet, nós temos essa acessibilidade de estarmos todos reunidos por este meio de transmissão, né. E é importante que mesmo depois da pandemia, mesmo que depois de tudo isso acabe, né, é importante sim manter essa sintonia para que possamos alcançar, chegar mais longe, né? As nossas missas mesmo chegam ao Ceará, chega a Pernambuco, chega a diversos lugares. Então é importante sim que se mantenha isso, né? E também é bom lembrarmos que todo esse meio de comunicação, a igreja está unida. A igreja ela não é contra os meios de comunicação, né? Justamente depois do Concílio Vaticano II, nós temos essa facilidade de nos encontrarmos com o meio de comunicação. O meio de comunicação também é um meio de salvação, quando nós usamos bem, né? Por isso, ajude a nossa paróquia nessa divulgação das nossas redes sociais. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos. Para encerrarmos esse momento de hoje, convido a Jéssica a fazer a nossa oração final e juntos recebermos a bênção de Deus. Então, que neste momento, né, possamos agradecer a Deus pelo que vivenciamos, pelo que partilhamos, por aquilo que Ele nos quis falar hoje, né, falar aos nossos corações. Então, Ele que tanto nos amou, né, que possamos olhar para Ele, que possamos ser cada vez mais gratos, né, gratos a Ele por tanto amor pela nossa vida, por tudo que temos, né? E que possamos de fato pedir a Ele a graça de amá-lo cada vez mais e de amá-lo de forma desinteressada. Que busquemos a Jesus por Jesus, assim como nos ensina Santa Teresinha do Menino Jesus. Que Deus possa nos abençoar, derramar suas bênçãos, suas graças sobre as nossas vidas, nos concedendo todas as virtudes necessárias para a salvação da nossa alma. Amém? Amém. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Então que possamos dormir felizes, certos de que cumprimos a nossa missão de sermos como Jesus. Oremos. Ó Deus, que no coração de vosso Filho, ferido por nossos pecados, vos dignais prodigalizar-nos os infinitos tesouros do amor. Nós vos rogamos que, rendendo-lhe o preito de vossa devoção e piedade, também cumpramos dignamente para com ele o dever da reparação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso.
Amém. Amém. Pela poderosa intercessão da Virgem Mãe dos Pobres, São Sebastião para livrar-nos da peste, do coronavírus, São Miguel Arcanjo, desça sobre nós a bênção protetora do coração redentor de Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Boa noite. Até amanhã. Obrigado, Jéssica. Obrigada. Boa noite a todos. Até amanhã. Se Deus quiser. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás. Coração Santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás.